Muito boa tarde a todos. Que bom estar aqui novamente conversando com vocês. Estou bem feliz de poder socializar algumas informações a respeito de um tema tão importante e tão atual como é a segurança do paciente. Eu sei que para a atenção básica ainda tem pouca literatura, tem pouca regulação sobre isso ainda, mas eu já estou trazendo esse tema para vocês para meditarmos mais um pouco sobre isso. Eu sei que os responsáveis técnicos já tiveram contato com esse tema em eventos regionalizados pelo Corém, né, no ano retrasado, em maio, né, vai fazer 2 anos agora em maio, mas a gente vai trazendo esse assunto e aprendendo juntos. Meu nome é Ida Zós de Souza, eu trabalho na Coordenação Estadual de Controle de Infecção em Serviço de Saúde, e o controle de infecção é um dos pilares da segurança do paciente, né? É evitar que o paciente sofra algum dano durante a sua assistência à saúde. Então, eu trabalho dentro da Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Sou servidora de carreira da Secretaria. Minha formação base é enfermagem, né? Me atualizei bastante nessas áreas de segurança do paciente e controle de infecção, que são áreas de bastante pesquisa e inovação na assistência. Vamos ao assunto. Então, apesar de Hipócrates, que é o pai da medicina, já ter falado que primeiro a gente não deve causar dano a uma pessoa durante a assistência, nós ainda estamos tratando os eventos adversos, os erros, incidentes associados à assistência à saúde como inevitáveis ou reconhecidos como um ato realizado por um profissional mal treinado. Quando acontece um erro na assistência à saúde, muitas vezes o paciente e a comunidade nem fica sabendo, porque é um assunto de conhecimento restrito tecnológico nosso, e nós somos detentores desse saber, e muitas vezes ninguém nem conta, ou quem cometeu o erro não conta para não ser punido, porque ainda tem uma cultura punitiva dos gestores em cima do servidor que comete esse erro ou essa desatenção à assistência. E muitas vezes a instituição não toma esse erro ou incidente como sendo da instituição, e sim daquele servidor, e pune ou demite o servidor, às vezes vai para a mídia dizendo demitir sumariamente aquele técnico de enfermagem ou aquele enfermeiro que cometeu o erro. Mas por que esse erro chegou ao paciente? Porque alguém não colocou barreiras suficientes. Nós vamos falar um pouco dessas barreiras que podem ser colocadas para evitar os filtros, barreiras para evitar que o dano chegue ao paciente. Então, assim, a atenção à saúde é um processo de cuidado ao paciente que permeia todas as redes de atenção, inclusive a atenção básica, para chegar à média complexidade, à alta complexidade. E nós, na alta complexidade, recebemos os pacientes que vêm sendo conduzidos pela atenção básica. E se eles vêm sendo bem conduzidos na sua vida cotidiana, eles precisam de uma intervenção, de uma atenção de média ou alta complexidade, eles conseguem responder rápido e voltar ao seu domicílio. Agora, se eles vêm mal conduzidos, uma diabetes não controlada, ou um paciente que mal cuidado dentro da atenção básica, ele acaba vindo para o hospital e a sua hospitalização é maior, ele corre maiores riscos dentro do serviço de saúde, de ter infecção, de ter outros incidentes graves durante a sua hospitalização. Então, nós temos no Brasil um aumento do envelhecimento das pessoas, né, e que traz muito à tona a discussão a respeito de eventos incapacitantes nessa faixa etária. Quem de vocês no seu município não tem um grande número de idosos, né? Tem lugares que tem mais de 20% de idosos, 18% de idosos. E o envelhecimento é um processo no qual ocorrem várias mudanças, tanto morfológicas quanto funcionais, e fazem o indivíduo perder sua capacidade de adaptação ao ciclo natural da vida. Ele fica mais vulnerável a processos patológicos, né? Observa-se nos hospitais a chegada de pacientes procedentes de domicílio com alta incidência de agravos evitáveis, né? Muitos de causas externas evitáveis, como quedas, fraturas, escaras de decúbito, uso inadequado de medicamentos, eventos adversos relacionados à vacina,
etc. Então tem pacientes que tomam medicamento inadequado e não faz a eficácia e eles complicam. Outros pacientes eles tomam demasiado, ou têm impregnação medicamentosa. Tem uma série de questões que nós vamos abordar durante esse momento. Então, o que diz o enunciado sobre segurança do paciente? Né? Que é um conjunto de elementos de estrutura, processos, instrumentos e metodologias baseadas em evidência que tendem a minimizar o risco de sofrer um evento adverso no processo de atenção à saúde. Então, a estrutura, processos, instrumentos, é uma parte bem estrutural, gerencial. É o tipo de equipamento que eu uso, a qualidade do material, o dispositivo de boa qualidade, o material que é validado pela Anvisa, ele foi desenvolvido para esse fim, toda a medicação e todo o material que precisa ser controlado direitinho. Agora, a parte de processos de atenção é como nós conduzimos essa atenção, os recursos humanos, o servidor, como ele age dentro desse trabalho todo com o paciente. E o que é um evento adverso? Então, ele é um incidente que resulta em algum dano ao paciente. E a segurança do paciente, então, ela visa a redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado à saúde do paciente. Né? E qual seria esse mínimo necessário? Mínimo aceitável? Né? Eu não gostaria que nenhum familiar meu passasse por um dano. Né? Então, eu acho que ninguém quer que familiar de ninguém passe por um dano. Então, a gente deve reduzir ao máximo esses danos. E para reduzir os danos, nós precisamos trabalhar a qualidade. Né? Quanto mais a gente melhorar a qualidade da assistência, implantar protocolos e ter rotinas pré-estabelecidas, nós vamos melhorando a qualidade da assistência e vamos diminuindo o risco. Né? Quanto mais melhorar a qualidade, diminui o risco. Esses dois itens são bem indissociáveis. E para diminuir esses riscos, quais são esses riscos? Né? Como que a gente leva esse risco ao paciente? Então, James Risson, que é um estudioso inglês, ele aplicou muito essa teoria, a teoria do queijo suíço. Né? O queijo suíço cheio de furos, e se você fatia o queijo, e o dano pode estar passando, tipo assim, cada fatia é uma barreira que pode ser colocada para evitar que o risco avance. E nós temos que implantar essas barreiras, né? Que são de procedimentos, de comunicação, barreiras físicas, cultura, para evitar que o dano chegue ao paciente. Porque, às vezes, vamos supor que haja uma prescrição inadequada de um medicamento, uma dosagem inadequada, alguém se equivocou. A primeira barreira é a farmácia, que vai olhar e vai ver que esse medicamento não pode ser prescrito dessa forma. Ou a enfermagem que vai administrar, vai dizer essa posologia, não sei o quê. Tem que ter uma série de filtros para se chegar, para o dano não chegar no paciente. E esses filtros, eles têm... são várias defesas que a gente pode colocar, né, que são diretrizes clínicas, normas, diretrizes clínicas, protocolos de prevenção, auditorias, monitoramento de indicadores. A gente deve monitorar o que a gente faz e analisar esses indicadores, né? Fazer educação continuada, conhecer a gestão de risco, fazer uma comunicação entre as pessoas, né? Ter uma liderança ativa e material, treinamento para essas pessoas, enfim, uma educação continuada e uma cultura organizacional de segurança. O serviço de saúde ele deve ter uma cultura de se proteger e pensar em proteger o seu servidor, implantando protocolos clínicos, cuidados em relação a todos os protocolos que devem ser usados para executar assistência, porque a assistência é feita por seres humanos, seres passíveis de falhas, e que um dia podem não estar tão bem, um dia podem não estar enxergando tão bem, e se eles fazem os cuidados seguindo protocolos, eles acabam protegendo o nosso paciente.
Então, assim, tem um marco regulatório para o Programa Nacional de Segurança do Paciente que vem, não é de hoje, não é nos últimos anos que está sendo falado, mas o start inicial, o disparo foi em 1999, quando foi lançado um livro chamado Errar Humano, construindo um sistema de saúde mais seguro. Ele desenvolveu uma mudança de paradigma, onde tirou o foco da punição em cima de quem pratica o erro para uma responsabilização de toda uma instituição, onde esse erro deve ser avaliado e ser implantado medidas corretivas para que não se repita esse erro, né? No Brasil, assim, em 2001 já começou a criar uma rede sentinela na Anvisa, paralelo à criação da Anvisa mesmo, a rede sentinela, onde captava-se mais eventos adversos ligados a insumos e medicamentos. Posteriormente, a rede Sentinela foi ampliada para captar outras notificações, né? A nível mundial, em 2004, a Organização Mundial de Saúde ela fez a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. Ela convocou os gestores dos países, chamou eles a participar e insistiu para eles assinarem um compromisso de participação nesse sentido. E o Brasil se tornou um estado signatário. Na época, o governo Lula assinou essa participação, né? E começaram a instituir medidas que aumentem a segurança e a qualidade de assistência à saúde. A nível nacional, o Ministério da Saúde e a Anvisa, eles fizeram várias medidas. Vocês devem perceber que a vigilância sanitária aumentou, intensificou, melhorou o checklist de auditorias e inspeções. As coordenações estaduais de controle de infecção foram realmente implantadas e as comissões de controle de infecção hospitalar nos hospitais foram implantadas, estão sendo treinadas, capacitadas e melhoradas para ajudar a proteger esse paciente. E através das comissões de controle de infecção a gente conseguiu chegar muito nos hospitais para falar desses outros temas relevantes à segurança do paciente, como a RDC 63 de 2011, que institui os requisitos de boas práticas de funcionamento para serviço de saúde. Eu sugiro a vocês que vocês leiam essa RDC, vejam como ela funciona, busquem ela no sistema para ver, né? E através disso, em 2011 também foram aumentados a rede Sentinela e começou a ter toda uma questão de cuidados e boas práticas. Começou também, teve várias outras publicações sobre esterilização de materiais, sobre materiais de uso único, tem toda uma questão. Em 2012, o Brasil, a Anvisa fez o projeto Paciente pela Segurança do Paciente, onde tem um empoderamento do paciente a questionar o cuidado que está recebendo, ele participar mais ativamente do seu cuidado. Em 2013, então, 1º de abril de 2013, não sendo mentira, saiu a portaria 529 do Ministério da Saúde que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente. E nesse programa, foi na época do ministro Padilha, ele nos falou que nenhum serviço de saúde do Brasil pode ficar sem núcleo de segurança do paciente. Isso quer dizer, serviço de saúde engloba não só os hospitais e clínicas, mas também as secretarias municipais de saúde, atenção básica, devem ter núcleo de segurança do paciente. E como esse núcleo de segurança do paciente deve funcionar, então a Anvisa fez uma RDC chamada 36, também em 2013, foi em julho, se não me engano, onde ela institui ações de segurança do paciente e serviço de saúde e dá outras providências. Ela orienta como deve funcionar esse núcleo. Esse núcleo ele deve ser formalmente constituído, feito cadastro, e deve passar a notificar eventos adversos ocorridos dentro do seu serviço. Isso a partir de 2014, daí foi criado um Notivisa específico para isso. Quem coordena essa parte dentro de Santa Catarina é o setor de inspeção e vigilância e monitoramento do Serviço de Saúde do Estado. E tem uma equipe lá, a enfermeira
Lucélia e a Janete, elas são responsáveis por isso. Eu sei que na programação durante o ano, acho que daqui a um mês ou dois, uma dessas pessoas vem falar com vocês sobre como fazer esse cadastro desses núcleos e como fazer a notificação de eventos adversos. Eu sei que em Santa Catarina já tem alguns municípios que possuem núcleo de segurança do paciente instituído, formalmente constituído, e já estão começando a notificar alguns eventos. Tem protocolos já instituídos, que foram instituídos em 2013, essas portarias número 13.077, 50, 85, já lançaram esses protocolos de segurança do paciente. Eu sei que para a atenção básica ainda tem muita coisa a ser construída, né? Vocês vão participar disso e é legal que vocês participem e deem sugestões e tal. É todo um processo, uma linha de cuidado que ainda está em evolução. O Programa de Segurança do Paciente, então, ele tem objetivos específicos de promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas de atuação, né? Organização e gestão do serviço de saúde por meio da implantação da gestão de risco e de núcleos de segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde, né? Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente. Aqui, muito na área hospitalar, a gente orienta muito o paciente, a família, a ver se o funcionário está realmente checando a identificação e cumprindo tudo certinho. Na atenção básica, vocês têm um papel fundamental de treinar o familiar, de proteger o paciente em casa. Nós vamos falar um pouco dos protocolos, daqui a pouco eu vou falar um pouco disso, né? Ampliar o acesso da sociedade a informações relativas à segurança do paciente. Produzir e sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente, uma das coisas que nós estamos fazendo aqui hoje. E fomentar a inclusão do tema nos cursos de graduação e pós-graduação. Também está sendo trabalhado, cursos técnicos e tal, está sendo trabalhado isso na grade curricular dos cursos da área de saúde. E esse é o cartaz que o Ministério da Saúde fez na época, listando os seis metas, os 6 protocolos que precisam ser trabalhados no Brasil, inicialmente, né? Que são identificar corretamente o paciente, melhorar a comunicação entre profissionais de saúde, melhorar a segurança na prescrição e uso de administração de medicamentos, assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto, higienizar as mãos para evitar infecções, reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. Identificar corretamente o paciente, então eu vou falar um pouco de cada protocolo rapidamente, né, que tem a finalidade de garantir a correta identificação do paciente a fim de reduzir a ocorrência de incidentes. O processo de identificação do paciente deve assegurar que o cuidado seja prestado àquela pessoa para a qual se destina. Isso na área hospitalar é bastante importante, né, porque às vezes o paciente fica no corredor de uma emergência, aí a família vê que aquele lugar para a maca é muito barulhento, leva a maca para outro lugar, e daí o pessoal da enfermagem chega e já tem um outro paciente naquele local e pode trocar a medicação ou fazer um exame no paciente errado, né? Então a identificação correta é necessária e ela deve conter no mínimo 2 indicadores, no ideal o nome completo e a data de nascimento da pessoa, e deve ser checado com o paciente sempre qual o teu nome, qual a tua data de nascimento, para ver se ele realmente, ou o familiar, o cuidador, para ver se é realmente esse paciente a quem se destina esse cuidado. E confirmar a identificação sempre antes de prestar esse cuidado, de administrar medicamentos, sangue, hemoderivados, coletar material para exame, entrega de dieta, realização de procedimentos invasivos, né? O protocolo de melhorar a comunicação entre profissionais de saúde, eu acho que isso é bem interessante para vocês, atenção básica, eu sei que vocês fazem reuniões com muita frequência e vocês e cada um tem a sua participação para montar esse quebra-cabeças desse cuidado no seu município, na sua região. Devem ser valorizadas as contribuições de cada um para que se consiga trabalhar bem. E dentro desse protocolo também tem muita questão do registro no prontuário do paciente, as informações referentes ao cuidado, né? Aos procedimentos, as condutas realizadas com o paciente. A gente sempre tem que lembrar que hoje eu estou atendendo esse paciente, mas amanhã pode ser outra pessoa, outro colega. Então, precisa ter uma comunicação, uma continuidade desse cuidado, desse tratamento. Por que eu optei para fazer isso? Qual foi a queixa para eu prescrever ou para esse cuidado, esse tratamento? Então,
Ter tipo uma passagem de plantão. Nos hospitais se usa muito passagem de plantão, mas nos outros lugares, assim, registro em prontuário, né? Comunicação em equipe, comunicação com a família, fazer reuniões e discutir esse caso, às vezes, de repente, chamar um familiar para elucidar dúvidas a respeito do paciente, né? E tem estudos que falam que falhas de comunicação são responsáveis por 32% dos erros, por exemplo, em UTI. Né? Às vezes até um paciente passa por 2 tomografias no mesmo dia, que o médico pediu uma tomografia, o paciente foi para a tomografia e não foi registrado, o próximo plantão pede de novo, o paciente é irradiado 2 vezes, fora uma série de outros erros. Né? Então a função primária, essa passagem de plantão, ela também envolve a transferência de informação, decisão, divisão de decisões, transferência de responsabilidade, na realidade diluir um pouco a responsabilidade para toda a equipe que presta assistência. E dentro da comunicação ainda a gente tem que pensar assim, estar bem definido o papel de cada membro da equipe, quando se for abordar o paciente e a família, não entrar em contradições, se valorizar bastante o médico da atenção primária, o médico que vem acompanhando sempre esse paciente, porque ele precisa passar um plantão para o médico que vai atendê-lo quando é transferido o paciente para uma outra instituição, um hospital, ou ele é encaminhado para algum procedimento, manda um boletinzinho junto com ele, um encaminhamento com um histórico breve desse paciente para que quem for receber esse paciente já ter uma fotografia do quadro clínico dele. E também vocês devem exigir, quando os serviços devolvem esse paciente para vocês, o paciente ficou internado um tempão no hospital, fez uma série de coisas, de como ele retorna, o que foi feito nele, para vocês tomarem conhecimento da situação do quadro clínico dele como um todo, né? As equipes devem ser acessíveis, ouvir e encorajar os familiares com perguntas, né? Dar mais oportunidade para os familiares falarem e ver outros fatores associados ao quadro clínico e, na realidade, a família ela se sente muito valorizada, ela tem uma satisfação muito grande quando ela é ouvida. Aí se percebe também, tem vários estudos que falam que somente 50% das famílias compreendem o diagnóstico e prognóstico do paciente. E os familiares geralmente não percebem que não compreenderam. Então a gente fala alguma coisa para eles e eles não compreenderam. E os profissionais de saúde não reconhecem que os familiares não entenderam, não compreenderam. Então a importância da comunicação vai muito além da satisfação. Ela pode afetar de modo negativo também decisões clínicas e ter um impacto no desfecho. Principalmente assim, se você for prescrever alguma coisa para o paciente que pode ter um efeito colateral no medicamento, talvez o paciente toma 2, 3 dias e diz, depois que comecei a tomar essa medicação, eu comecei a me sentir assim, não vou tomar mais. Mas ele não volta ao ponto do prescritor para ver se pode trocar. Então, a importância de explicar para ele que nas primeiras semanas você vai sentir mais ou menos isso, mas esses sintomas vão diminuindo. Agora, se você não conseguir tolerar, você volta, eu vou trocar essa medicação, né? Para você ter uma eficácia no tratamento. E falar em tratamento, vocês já viram cestas ou sacolinhas ou caixinhas cheias de medicação, tudo misturado na casa de um idoso ou coisa assim. Vocês acham que eles conseguem ler toda essa medicação, eles tomam no horário certo? Como na área hospitalar nós temos ampolas muito semelhantes, a parte de cápsulas e comprimidos, eles dizem, eu vou tomar esse verde, eu vou tomar esse azul, vou tomar aquele grande ou pequeno, mas às vezes eles não conseguem ver direito, né? Tem que pensar nessa questão da prescrição, melhorar a segurança da prescrição de medicamentos, pensar muito qual segurança que eu estou dando para o meu paciente na prescrição de medicamentos de uso ambulatorial. Como é o armazenamento dele na comunidade? Vocês devem ter os farmacêuticos na equipe, o farmacêutico tem uma série de protocolos de temperatura, de umidade, de controle disso, daquilo dentro do local, da farmácia do posto. E quando essa medicação vai para a comunidade, para a casa do paciente, ela precisa durar um mês, o paciente recebe medicação por um mês, como ele armazena em casa? Ele guarda em cima do forno, ele guarda perto do motor da geladeira, ele guarda num lugar que aquece mais. Como é isso? Isso deve ser discutido na equipe e pensar em alguma opção, né? O paciente consegue ler o nome da medicação, compreender a posologia, ele obedece os horários certinhos, né? Ele conhece os efeitos colaterais,
Existem já alternativas ou filtros, barreiras que algum familiar que esteja com uma acuidade visual melhor e melhor compreensão possa organizar a medicação para uma semana inteira em caixinhas com determinados horários, escrito amanhã, almoço, jantar, coisa assim. Ou o paciente que não consegue ler, desenhar um sol, uma lua, ter alternativas para que o paciente consiga seguir mais à risca o tratamento que lhe é prescrito. Então, tem estudos nos Estados Unidos, muitos estudos são americanos, né? Nós não temos tantos estudos brasileiros, mas veja os Estados Unidos, que é um país bastante evoluído, ainda dentro dos hospitais, os pacientes são um paciente a cada dia, né? Cada paciente internado está sujeito a um erro de medicação por dia. No mínimo 400 mil eventos adversos evitáveis relacionados a medicamentos lá, né? Então, em toda a cadeia terapêutica. Imagina se o profissional de saúde que foi treinado para cuidar, dispensar, prescrever, dispensar, administrar, diluir e não segue corretamente, imagina nossa população da comunidade, a dificuldade que eles têm com essa medicação. É uma grande reflexão que eu convoco vocês para discutir com os farmacêuticos de vocês. Protocolo de cirurgia segura em local, intervenção e procedimento corretos, isso é bem para a área hospitalar. E a finalidade esse protocolo é determinar as medidas que sejam implantadas para reduzir a ocorrência de incidentes e eventos adversos e a mortalidade cirúrgica, né, possibilitando o aumento de segurança, a realização de procedimentos no local correto, no paciente correto, por meio de uso de uma lista de verificação de cirurgia segura que foi desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde e ela é disponibilizada para todos os hospitais. Todos os hospitais de Santa Catarina ou do Brasil que fazem algum tipo de cirurgia, eles devem monitorar e reportar indicadores à Comissão Estadual e à Nacional de Controle de Infecção. Higienizar as mãos para evitar infecções, essa é bem a minha área, né? Eu tenho que me controlar para não falar muito nisso, mas a finalidade é prevenir e controlar infecções relacionadas à assistência à saúde, né? Visando a segurança do paciente, do profissional e todos os envolvidos no cuidado do paciente. Por que a higiene das mãos é tão importante? Porque para se contaminar um paciente ou uma pessoa, a gente precisa de uma quantidade de patógeno, um inóculo, bactéria, matéria orgânica contendo sujidade. Esse inóculo ele tem que ter uma virulência, uma gravidade de causar a doença, que pode não causar a doença. Ele precisa ter uma rota de transmissão, ele tem que ser levado para algum lugar, ele tem que chegar no paciente por algum lugar, ou pela mão do profissional, que é a maior quantidade, ou por materiais contaminados, ou por superfícies contaminadas, são as 3 maiores rotas. E tem que ter uma porta de entrada nesse paciente, né, no hospedeiro, ou pela veia, ou cirurgia, ou sistema respiratório, né. E mesmo assim, ainda o hospedeiro tem que ser susceptível, porque nem sempre a pessoa que é contaminada desenvolve doença. Ela precisa estar susceptível a essa infecção. E ela tem várias definições, né? Eu vou falar bem rápido, mas eu vou falar importante a questão da fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica, que é o grande boom hoje na assistência. Porque nós não podemos ter pia com sabão e papel toalha em todos os lugares, e esse tempo de lavar as mãos às vezes depende de muito tempo. A pessoa leva mais ou menos 1 minuto. Enquanto que a fricção antisséptica das mãos, a pessoa pode fazer e já ir conversando com o paciente, e ela leva mais ou menos uns 20 segundos entre dispensar a solução alcoólica e friccionar e a mão secar. Então ela é muito mais eficaz porque ela mata mais as bactérias do que a água e sabão. Ela é mais disponível em todos os pontos de assistência e ela é mais recomendada por todas as literaturas mundiais. A Organização Mundial de Saúde também ela fala muito sobre a prioridade do tema de higiene das mãos, fala da assistência limpa, que é uma assistência mais segura, desde 2004 esse movimento, né, e que as mãos constituem a principal via de transmissão de micro-organismos para as pessoas e podem também transferir de uma superfície a outra. Eu posso me contaminar num lugar e levar para o outro, ou para a pele do paciente, ou para outras superfícies ou objetos que depois outra pessoa vai usar no paciente. Então, a disseminação do micro-organismo ela é muito silenciosa, invisível, porque o micro-organismo é pequeno, a gente não vê, não acha que é sujidade,
e acaba contaminando muito. E vocês que recebem todos os tipos de pacientes na atenção básica, pacientes que já passaram por grandes hospitais, muitas vezes eles são colonizados por bactérias multiresistentes e chegam até o serviço e depois, se esse local não é bem higienizado, ele é transferido para um outro paciente com baixa imunidade. Tem um manual que eu gostaria que vocês baixassem. Ele foi, eu acho que, se não me engano, em 2016 que a Anvisa lançou esse. É Higiene das Mãos na Assistência à Saúde Extra-Hospitalar e Domiciliar nas Instituições de Longa Permanência. Vocês percebem que ele foi desenvolvido para vocês, e extra-hospitalar. Ele tem vários cartazes bem legais. Eu deixei o link ali embaixo, mas vocês coloquem esse título no Google, vocês conseguem baixar, tem no site da Anvisa. E ele tem cartazes para os 5 momentos de higiene das mãos para cada situação, para fisioterapia, para odontologia, né, que vocês devem ter, tem dentistas aí me assistindo, né? Então, o que o odontólogo deve fazer, o que a fisioterapia vai fazer, a sala de vacina vai fazer. Então, tem uma básica que fala muito de antes de tocar no paciente, antes de realizar procedimento limpo-asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais, após tocar no paciente, após tocar em superfícies próximas ao paciente. Então, vocês baixem esse manual, leiam, usem dele, né? Vou falar um pouco dos protocolos de reduzir quedas e úlceras por pressão, que eu acho que é um dos grandes motes para vocês da atenção básica. Vocês trabalharem o paciente em casa para que ele não desenvolva, ele não se torne um produto hospitalar, né? O protocolo de quedas ele tem uma finalidade da ocorrência de quedas de pacientes nos pontos de assistência e o dano dela decorrente, por meio da implantação e implementação de medidas que contemplem a avaliação de risco do paciente, garantam o cuidado multiprofissional em um ambiente seguro e promovam a educação do paciente, familiares e profissionais. O protocolo é bem direcionado para serviço de saúde, mas eu acredito que vocês podem adaptar muita coisa para a área de orientação da família na comunidade. E a justificativa é que quedas produzem danos em 30% a 50% dos casos, sendo que desses, 6 a 44% são danos de natureza grave, como fraturas, hematomas subdurais, sangramentos que podem levar a óbito. E a queda pode gerar um impacto negativo sobre a mobilidade dos pacientes, além da ansiedade, depressão, medo de cair de novo, o que acaba aumentando o risco de nova queda. Às vezes eles andam muito rígidos de medo de cair e acabam caindo exatamente por isso, né? E tem vários estudos já sobre isso, e eu trouxe um estudo aqui que fala das quedas no domicílio. Foi aplicada uma pesquisa no Brasil, numa comunidade onde moram vários idosos e tal. E daí fala muito das quedas que constituem um importante agravo à saúde dos idosos, que pode ocasionar consequências irreversíveis e até morte entre essa população. Todos devem conhecer já pacientes da comunidade de vocês que tiveram uma queda em casa no banheiro ou na cozinha e que tiveram fratura de bacia e foram operar e não saíram mais vivos do hospital. Porque a fratura de bacia, o osso da bacia é muito irrigado, ele sangra muito, dá bastante intercorrências, o paciente depois fica imobilizado, ele desenvolve pneumonia, infecção urinária por ficar deitado, desenvolve sepses secundárias. Então, é um paciente que não deveria nem vir para o hospital, ele não deveria cair. Então, quanto mais a gente proteger esse paciente em casa, mais a gente vai conseguir evitar que ele vá para o hospital. Também outros estudos falam que tem uma relação muito grande entre o uso de medicamentos e o risco da ocorrência de quedas, principalmente as drogas bloqueadoras do canal de cálcio, benzodiazepínicos, vasodilatadores cerebrais, têm demonstrado associação com o aumento do risco para a ocorrência de quedas. E o profissional da saúde deve visitar o ambiente onde vive o idoso ou uma pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção, fazer uma avaliação do ambiente, identificar aspectos que podem ser modificados nesse ambiente. Às vezes pequenas modificações que não envolvam muito recurso financeiro e que podem oferecer mais segurança, né? E orientando esse idoso, o seu cuidador, sobre os potenciais riscos, né? Você tem uns degraus lá, o que fazer nesses degraus e tal. Então, nesse mesmo estudo foram levantados os riscos de queda em domicílios, em Maringá, no Paraná, e os fatores de risco maiores encontrados foi tapetes, chão molhado, degraus, cortinas compridas,
que enroscavam, né? Obstáculos no quintal, pedras, rampas, entre outros, né? E as causas, maiores causas de quedas entre os pacientes que tiveram queda com fratura foi escorregar no piso molhado, tropeçar em cadeiras, escorregar em pedras no quintal. Então, vocês veem que todo o ambiente do paciente tem risco. E o paciente é nosso paciente todos os dias, né, do ano. Trouxe aqui umas sugestões de pegadores de mão, corrimões e a cadeira de banho no banheiro, que aí o idoso não precisa, ou a pessoa com limitação de movimento, ele pode tomar banho sentado, boa parte do banho, depois levantar para fazer a finalização, né? E a gente deve pensar num piso antiderrapante nesses banheiros, atenção aos calçados que essa pessoa usa, né? A pessoa para não tropeçar. Aí vocês podem ver essas imagens e dizer, isso é o ideal, né? Mas na minha comunidade, pessoas carentes que têm mais dificuldade de locomoção ou não têm dinheiro para implantar, eu trouxe algumas imagens reais de pegador de mão, tipo puxador de armário, de porta, nas forras das portas de uma casa, no degrau onde a pessoa pode segurar para entrar ou sair. Corrimão de banheiro feito em serralheria, porque na região não havia corrimão para comprar, pegador de mão para comprar, foi serralheria comum que fez com braçadeiras, um cano saindo do chão e voltando para o chão ao lado do vaso sanitário que a pessoa pudesse segurar para levantar. Corrimão dentro do box do banheiro, cadeira de banho parafusada na parede que pode ser levantada porque outras pessoas podem usar esse banheiro, é um banheiro antigo, adaptado com piso antiderrapante. Um sistema de comunicação com familiares em casas próximas. Às vezes os idosos gostam de ficar sozinhos na sua casa, mas eles têm dificuldade de digitar e na hora de um apuro eles não conseguem teclar. Aqui foi instalado um sistema de porteiro eletrônico comunicando com a casa dos filhos próximos, né? Onde a pessoa só aperta um botão na própria cabeceira da cama ali e chama na casa do filho, conversa. Isso pode ser usado como meio de comunicação de dia, de noite, ou até para um outro ambiente da casa um pouco mais distante, né? Preservando a individualidade e a cidadania da pessoa, mas tendo uma certa segurança ao alcance da mão da pessoa, né? A úlcera de pressão, então, tem o protocolo de úlcera por pressão, promover a prevenção da ocorrência de úlceras por pressão e outras lesões de pele. A justificativa, a incidência aumenta proporcionalmente a combinação de vários fatores, dentre eles a idade avançada e a restrição ao leito e a cadeiras. Muitas pessoas permanecem muito tempo sentadas e fazem úlceras por pressão na região coxígena, na região sacra. E isso não acontece só nos hospitais, isso acontece muitas vezes em casa. Às vezes a gente recebe no hospital um paciente com uma região de área desvitalizada bastante significativa, na região trochanteriana dos ossos, quadril e tornozelo, e também na região do cóccix, né? E fala-se que nos Estados Unidos, 600 mil pacientes em hospitais evoluem a óbito a cada ano em decorrência de complicações secundárias a úlceras de pressão. O custo total estimado do tratamento por úlcera de pressão nos Estados Unidos é de 11 milhões de dólares. Então a gente tem que pensar um pouco nessa questão das úlceras, né? Estima-se que aproximadamente 600 mil pacientes em hospitais dos Estados Unidos evoluam a óbito por complicações secundárias, né? Eu acho que eu já falei isso, né? A úlcera ela pode acontecer, é uma lesão localizada da pele ou tecido adjacente, geralmente sobre uma proeminência óssea, resultante da pressão, da combinação entre pressão e cisalhamento, causado pela fricção. Cisalhamento é a deformação que o corpo sofre quando sujeita a forças cortantes. Por exemplo, escorrega numa roupa, tem uma costura grossa na roupa, ou a gente pega o lençol e puxa ele e roça a pele dele na roupa de cama, no lençol, e acaba abrindo. Pequenas fissuras já são suficientes para depois aumentar a úlcera, né? E é importante que o profissional de saúde faça um estadiamento dessa úlcera por pressão, avalie ela, veja como ela está, faça medidas da profundidade, o comprimento, mede a úlcera, a profundidade, o tipo de tecido, descreve ela, para que cada vez que for reavaliar, ver se ela evoluiu para melhor, ou se ela piorou, ou se o tratamento está sendo eficaz. As intervenções, né, avaliação da úlcera, então, reavaliação frequente do risco de desenvolvimento de úlceras em todos os pacientes acamados ou que tenham
pouca locomoção, vocês verem esses pacientes que estão na comunidade, na casa, que são potenciais formadores de úlcera, e agir evitando que ele forme uma úlcera, porque uma úlcera ela leva meses para fechar, às vezes um ano, e às vezes nunca mais fecha. E ela vira uma porta de entrada, principalmente na região sacro-coxígena, pela proximidade de outras regiões altamente colonizadas, ela pode ser uma porta de entrada para infecção generalizada, né? Inspeção diária da pele, ver se tem umidade ou ressecamento, se precisa hidratar essa pele. Manejo da umidade, paciente que usa fralda, cuidar muito disso. Otimização da nutrição e hidratação do paciente. Minimizar a pressão com almofadas, colchões específicos. Eu trouxe algumas imagens de colchões e almofadas que podem ser usadas também a domicílio, né? Colchão piramidal, tem o colchão pneumático, que é um colchão de ar com alívio de sistema de pressão alternada. Ele infla umas células e desinfla outras. Ele é ligado a um compressor na rede elétrica e tem uma regulagem da compressão, né? Se é um paciente mais pesado ou mais leve, você regula a pressão dele. E essas células que se visualiza intercaladamente, umas ficam infladas durante 15 minutos e depois vão desinflando e vão enchendo as outras. Aí acaba fazendo uma certa massagem no paciente e ele reduz a necessidade de mudança de cúbito com frequência. Existem almofadas de gel para calcânio, almofadas com tecnologia de NASA, que falam viscoelástico, para a pessoa poder colocar nas cadeiras, onde o paciente senta boa parte do tempo, almofadas de gel também, vários outros materiais que podem ser usados antes que o paciente evolua para uma úlcera. É uma necessidade muito grande da atenção básica proteger esse paciente na sua casa, né? Então, estou dentro do prazo, acabando. Queria deixar uma mensagem para vocês da atenção básica, né, que vocês têm um papel fundamental no processo de mudança de hábito também, atitudes dos indivíduos e da comunidade. Vocês têm que trabalhar, às vezes vocês batem na mesma tecla durante anos, até as pessoas incorporarem uma nova cultura, né? Mas esse processo recebe interferência de vivências prévias, de fatores culturais. Às vezes o paciente ele começa a acreditar nisso quando ele tem exemplo de outro, ou aconteceu com outro, ou eu vou colocar um corrimão depois que o fulano caiu e bateu a cabeça. Então, assim, usar esses exemplos para trabalhar as pessoas, né? É necessário utilizar mecanismos de educação e comunicação que facilitem a compreensão das pessoas, estimule o conhecimento, a sua prática e torne os pacientes e suas famílias participantes ativos no processo da promoção da saúde deles, né? Eu agradeço muito vocês terem me ouvido. Esse é meu e-mail, né? Meu e-mail de trabalho, meu telefone de trabalho, se vocês quiserem saber mais coisas, e também está aberto a perguntas e respostas, né? É isso. A Ana Paula pergunta se você sabe, né, quantos morrem no Brasil em decorrência das complicações secundárias à UPP. Acho que não tem um estudo assim feito em todo. Eu acho que ultimamente a gente está começando a captar as notificações de úlceras por pressão no serviço de saúde, os eventos adversos no serviço de saúde. E a gente ainda tem dificuldade de alguns gestores permitir que o seu servidor reporte essas úlceras, né? Essas notificações, aliás, né? As notificações que são ligadas a eventos adversos acontecidos no hospital. E a gente está percebendo assim, que entre as notificações que são feitas em Santa Catarina, por exemplo, a maior quantidade é de úlceras por pressão, mas é sempre em estágio 2, né? Eles não colocam a gravidade certa. Mas também os serviços começaram a monitorar agora os pacientes que chegam de casa com úlcera, porque antes eles não monitoravam muito, e às vezes quando percebiam, o paciente tinha uma úlcera grande e a família atribuía ao serviço. Mas não tem uma comprovação ainda a nível nacional. A gente está criando um banco de dados com essas notificações, e essas notificações ainda sofrem interferências de vontades de gestores. Em relação à qualidade do atendimento no serviço, existem muitas coisas ligadas à qualidade, né? Esses protocolos que eu falei, eu citei os protocolos, eles têm bastante coisas ligadas à qualidade e segurança do paciente, né? Então, quanto mais eu conseguir melhorar a qualidade,
Aí o mote da qualidade já foi muito em voga no final dos anos 90, assim, que começou a se trabalhar muito. Tem uma autora chamada Dona Bedian, que fala muito da qualidade em serviço de saúde. Eu acho que seria importante procurar, ler e... assim, eu acho que tem uma literatura sobre isso, né, de melhorar a qualidade. E o grau de satisfação da equipe, eu acho que é muito motivadora para se um gestor acolhe o seu servidor e trata bem o seu servidor e também responde bem no serviço, né. Sim. A Ana Paula aqui complementou com um exemplo, né, de caso direto aqui, como, por exemplo, como combater a automedicação quando os usuários compram os medicamentos em farmácia, né? Existem algumas maneiras assim de comunicação entre essas pessoas, talvez até pequenos programas, não sei qual a mídia social, a mídia que é muito usada na sua região, se é rádio, se é TV, se hoje tem aquelas coisas de WhatsApp, fazer pequenos filminhos e divulgar. Eu sei que o pessoal usa Facebook, usa muita mídia, e eles ouvem muita mídia. E eu já percebi que os idosos, eles são muito ligados a vídeos, né, videozinhos ou áudios, né, porque eles não têm muita facilidade de ler e teclar para ler. Então, muita gente já usa as mídias sociais e se tem muita informação, você pode pode desenvolver talvez até com algum jornalista ou alguma faculdade de comunicação na sua região, alguma coisa nesse sentido de orientação para a população. Isso funciona bastante bem, a população gosta dessas coisas e de se empoderar com cuidado, né? Eu posso dar mais uma sugestão? Tem uma outra questão, que não sei se isso acontece em todo o estado, eu sei que em algumas regiões o pessoal da saúde se beneficia de outros profissionais que tenham conhecimento de proteção à pessoa. Por exemplo, os bombeiros. Eu sei que em algumas regiões os bombeiros dão palestras para as pessoas explicando coisas básicas da casa, né? Eu, em oportunidade com minha mãe, há pouco tempo atrás, ela falou, o bombeiro falou tudo o que nós já fizemos aqui em casa, né? O bombeiro falou do interruptor de luz na cabeceira da cama para não tropeçar no quarto quando levantar para ir no banheiro. Aí ele falou uma série de coisas. Então, achei bem interessante que os bombeiros são os que socorrem as pessoas nas casas. E eles veem o maior índice de agravos que acontecem. Vocês também podem ver isso nos seus cidadãos. O que está causando mais danos no meu paciente? Aí fazer uma análise dessas ocorrências e ver que intervenções vocês podem programar para que isso não aconteça, né? Falei de cair no quarto, assim, uma coisa que foi feita para o meu pai quando ele tinha amputado um pedaço do pé e ele levantava para ir no banheiro e não queria acender a luz para não acordar a mãe. Então, um dia ele tropeçou numa cadeira fora do quarto, né, quando estava indo para o banheiro e machucou o pé. Nós passamos a colocar um papagaio dentro de um balde ao lado da cama, em pezinho dentro de um baldinho, porque daí ele urinava e deixava lá no balde e não precisava levantar, não precisava sair do quarto para ir no banheiro. Então, um risco de queda durante a noite já foi evitado. Também de resfriamento do corpo, se é uma região mais fria, né, e sair debaixo da coberta e circular. Então, vocês podem se beneficiar dos conhecimentos das pessoas que atendem a ocorrências na sua região, no seu município, ver o que eles podem contribuir. Os fisioterapeutas, para falar de incontinência urinária, tem série de coisas que vocês podem trabalhar no seu paciente e na comunidade, né, para melhorar a segurança. Eu agradeço e me coloco à disposição se tiver algum outro assunto que vocês acham que eu possa explorar, ou se tiverem perguntas a respeito disso, quiserem que eu mande algum material também, vocês fiquem bem à vontade, eu estou sempre à disposição. E tudo que vocês puderem fazer para melhorar o nosso cidadão é muito bem-vindo. Agradeço também a atenção que vocês dão aos pacientes na atenção básica. Eu vejo uma evolução, eu acompanhei a construção do SUS e a implantação do SUS, né? Eu sou antiga na profissão e vejo quanto nós estamos conseguindo melhorar a vida dos nossos pacientes e quanto a gente consegue melhorar a sobrevida, a qualidade da sobrevida. Isso tudo graças ao trabalho de vocês da atenção básica, né? Então, acho um trabalho muito bonito e eu agradeço o cuidado que vocês têm com nossos cidadãos catarinenses. Obrigado por me ouvir. Uma boa tarde.